professores, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou dar 8 dicas de atividades para você fazer com o seu aluno que está silábico. Vamos fazer essa criançada avançar. Bom, a primeira dica é a seguinte: você vai ver o meu vídeo, que eu estou colocando aqui nos cards, que tem todas as atividades para o pré-silábico. Porque o início é assim, gente: o que vale para o pré-silábico, vale também para o silábico. Então a primeira dica é: faça as mesmas atividades do pré-silábico. Olha lá no vídeo que tá muito bacana. Primeira dica para trabalhar com os alunos silábicos é trabalhar textos curtos e tradicionais que podem ser memorizados facilmente. Às vezes até a criança já sabe. Então aquela musiquinha, borboletinha, tá na cozinha, como pode o peixe vivo viver fora da água fria, ou um trava-línguas, ou uma quadrinha, meio-dia, macaca Sofia. Essas coisinhas, esses textos curtinhos que as crianças já sabem. É muito fácil de memorizar para quem não sabe. E quem já memorizou já vai saber o que está escrito, vai ser mais fácil a leitura. Olha só que bacana. 2. O que a gente vai fazer com esses textos que a gente já cantou, já escreveu, já copiou? Bom, nós vamos fazer textos lacunados. O que é isso? A gente vai copiar o texto de novo. Vamos imaginar que eu trabalhei a quadrinha da Macaca Sofia. Eu vou copiar o texto de novo, só que eu vou eliminar algumas palavrinhas e vou deixar que as crianças complementem. Então eu vou colocar assim, meio, e coloco um risquinho. A criança tem que completar com a palavra dia. Ai, mas a criança não sabe escrever. Claro que não, mas ela vai olhar no cartaz que você já colocou com esse texto completo lá na sua parede. E aí ela vai ser capaz de completar. Aí você vai perguntar para ela o que ela escreveu ali, que palavrinha que ela usou para completar aquela quadrinha. E ela vai refletir sobre o que ela está escrevendo. Que maravilha, né? Dica número 3. Nós vamos separar as palavras em sílabas e vamos pedir para as crianças pintarem a primeira sílaba. Ou você pode pedir para a criança montar com as letrinhas móveis a primeira sílaba da palavrinha bola, a primeira sílaba do seu nome e assim por diante. Ele vai perceber que uma letrinha só não está bastando. 4. Outra atividade muito bacana é a gente disponibilizar os espaços das sílabas para a criança completar com as sílabas que estão faltando na palavrinha. Então, por exemplo, numa folha eu escrevo a palavra pato e coloco embaixo 2 quadradinhos, um ao lado do outro assim grudadinho. E eu peço para ele colocar o pá em um quadradinho e o tô em outro quadradinho. Ele vai refletir que ele precisou de mais de uma letrinha em cada pedacinho. Então, cada pedacinho que a gente fala, cada sílaba que a gente bate palma, pato, não é só uma letrinha, não. Tem mais letrinhas aí para formar o pá, para formar o tô. Olha só que reflexão maravilhosa. Dica número 5 é uma atividade de leitura. Você vai colocar uma imagem de alguma palavrinha que você já trabalhou e você vai dar vários papeizinhos para ele com várias palavras. Ele vai tentar descobrir aonde que está escrito o nome daquela imagem. Então, naquela ideia do pato, né? A gente coloca a imagem do pato e coloca vários papeizinhos para ele, ou numa folha que ele vai ter que recortar, vai ter que achar ali onde está escrito pato, recorta e cola a palavrinha pato embaixo da imagem. O que ele vai ter que descobrir? A primeira letra, a última letra, como é que será que é o pá? Ah, tem som de A, então tem que ter a vogal A no comecinho. Tô, termina com O, puxa, a última letra deve ser O. E assim ele vai fazendo essas reflexões com a ajuda da professora. Se puder fazer com outro aluno ali do lado, eles vão, conversar entre eles, vão chegar às conclusões para descobrir qual é a palavrinha. Dica número 6, outra atividade bem bacana também de leitura, agora leitura de sílabas, é a seguinte: a gente coloca uma imagem e na frente a gente põe vários quadrinhos com várias sílabas aleatórias e algumas que fazem parte realmente da palavrinha. Então eu coloco o desenho de um cavalo, por exemplo, e na frente eu coloco a sílaba pi, a sílaba cá, a sílaba tá, a sílaba do, a sílaba vá,
e a sílaba lo. Então ele vai ter que pintar o cá, o vá e o lo. Dentre essas outras sílabas ali aleatórias, ele vai identificar as sílabas da palavrinha que está na imagem. Dica número 7, uma atividade bem bacana também para a gente fazer é a seguinte: a gente pode escrever na lousa, ou no cartaz, ou nas bexigas. Eu já vi essa atividade com bexiga. A gente enche a bexiga, por exemplo, e coloca ali no gordinho ali da bexiga uma sílaba, por exemplo, dá. Na outra bexiga a gente escreve o do. E aí a gente pede para eles estourar. Estoura o dá. Agora estoura o do. Que palavra será que eu formei? Aí vai ter um lá que vai gritar, é dado. E aí sim a gente escreve a palavrinha, ou no cartaz, no caderninho, na lousa. Ou então a gente pode escrever as sílabas, várias sílabas aleatórias na lousa, mas você, professora, já vai saber. Bom, aqui, juntando essas duas, forma essa palavra, juntando essas três, forma essa palavra. Você tem que ter algumas palavras já em mente que dá para formar com aquelas sílabas. E pede para as crianças, leia a sílaba antes para ela, né? Gente, aqui tem a sílaba dá, aqui tem a sílaba co, aqui tem a sílaba lê. O que será que dá para formar? Sempre vai ter um ali mais espertinho que vai falando o que dá para formar. E aí um ajuda o outro, né? Uma atividade coletiva, é bem bacana. E dica número 8, gente, a última dica: jogo da memória de imagem e a primeira sílaba. Olha só que legal! Então, vamos imaginar um jogo da memória de brinquedos. Ele pega ali a imagem do patinete, ele tem que juntar com a sílaba pá. Se ele pegar outra sílaba, não fez o parzinho. Gente, bem bacana, né? Vamos trabalhar para essa criançada avançar. Daqui a pouco já está silábico alfabético, já está alfabético. Maravilha! Espero ter ajudado. Tchau, tchau!